eu gostaria de falar com vocês sobre a presença de Jesus. Muitos de nós barateamos a presença de Jesus. Nós já prevenimos ou previmos alguma coisa que Ele vai fazer. Tipo, eu sei que vai acontecer tal coisa, eu sei que vai até acontecer. Só que Deus é imprevisível. Ao mesmo tempo que Ele é previsível no seu amor, que nos alcança, Ele é imprevisível naquilo que Ele faz. A nossa mente, às vezes, o aprisiona, mas quando a palavra de Deus vem, nos mostra quem Ele é. Veja, esse texto, e eu quero falar sobre isso por alguns instantes, sobre o tema, vai e apresenta-te ao sacerdote. Quem pode repetir comigo? Vai e apresenta-te ao sacerdote. O objetivo dessa palavra é que nenhum de nós venhamos a tratar Jesus da mesma forma, ou participarmos da ceia como da última vez. Deus tem o poder de renovar todas as coisas. Eu vou falar isso de novo. Ele tem o poder de renovar todas as coisas. Veja, no livro de Levítico, capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, está no livro, no Pentateuco, na Torá, é a lei que tratava sobre a lepra. E, para vocês terem uma noção do que a lepra, não é nem parecido com a lepra de hoje. Era pior do que um câncer de pele. Então, o leproso, uma vez que a pessoa começava a dar manchas brancas na pele, ela tinha que procurar o sacerdote dela, apresentar o sacerdote, veja, não era médico, era o sacerdote, e visse aquilo, ele teria que declarar que aquela pessoa estava impura. Veja, não era questão do pecado apenas, era questão da impureza, porque a lepra se passava falando, pelo ar, pelo respirar. Nós tivemos agora a questão da Covid, e a Covid, você não pegava a Covid, apesar do cuidado, você não pegava a Covid só por falar com uma pessoa, dizer eu amo você. Você não pega um câncer dizendo para o seu marido, para a sua esposa, eu amo você. Você não vai pegar uma diabetes fazendo isso. A lepra era terrível, porque até para o marido falar para a esposa, o pai falar para os filhos, ou o filho falar para os pais, eu amo você, ele poderia naquele ar passar o vírus. E uma vez que aquela pessoa estava com aquele vírus, ela era obrigada, por amor, para não contaminar quem estava perto dela, a sair do lugar onde ela estava e a morrer sozinha. Outra coisa, a carne apodrecia, literalmente. E além de apodrecer, começava carne humana. A gente sabe, se a gente não tomar banho, passar um perfume, é horrível o nosso cheiro. Ninguém falou amém. Que bom que todo mundo é cheiroso. Só que é terrível o cheiro de carne humana. E imagina essa carne podre, qualquer carne podre. Então aquela pessoa, ela tinha que conviver com o próprio mau cheiro dela. E caía cabelo, caía nariz, caía os olhos, e ela tinha que ficar a enfaixar, amarrar, para tentar pegar alguma coisa. E, às vezes, alguns moravam em cidade própria para leprosos, outros moravam em caverna. Então, eles chegavam lá, quem às vezes tinha misericórdia ou dó, colocava lá um pouquinho de comida, e a pessoa ia lá, já não tinha muitas vezes, nem como dos dedos dos pés, todo comido, e ela pegava com o toco de mão, todo sujo já, ele pegava aquilo e tentava colocar na boca. Era uma morte terrível. A pessoa, além de ter que conviver com aquele mal pessoal, ela tinha que sair de casa, e isso que está dizendo lá em Levítico 13, ela tinha que sair de casa e ser declarada impura. Outra coisa, o próprio sacerdote tinha que ir na casa da pessoa, olhar até para as paredes, para ver se
a casa também já estaria contaminada. Já no capítulo 14 do mesmo livro de Levítico, havia uma lei para quem fosse curado de lepra. E uma das ofertas era levar 2 pombinhas, de tal forma que uma morria, era degolada, e a outra, se pegava o sangue dessa primeira que era degolada, se jogava se aspergia, jogava no ar, e caía sobre as asas ou sobre o corpo da outra pombinha, e a outra pombinha era solta. Só que ela voava de novo, mas voava agora com manchas vermelhas, de um sangue que não era dela. Isso é um sinal da expiação, ou seja, mostrava já que o sangue de um justo teria que ser derramado para que o outro pudesse ser liberto. Isso mostra a oferta de Jesus na ceia. Veja, o sangue dele me purificou e purificou cada um de nós aqui. Agora, Jesus vai curar cegos, mas ele não falava, vai e apresenta ao teu sacerdote. Uma outra coisa, o sacerdote, só havia sacerdote em Jerusalém. Só lá havia o templo, só lá havia o altar. Só que Jesus morava ao norte, e isso na verdade era para qualquer um, mas Jesus morava bem ao norte, na Baixa Galileia. E naquela época, veja, Jesus vai curar paralítico, ele não vai falar procura o sacerdote. Mas se você procurar com zelo, você vai ver que todas as vezes que ele vai curar um leproso, ele vai dizer, vai e procura o sacerdote. Vai e procura o sacerdote, porque fazia parte da lei. Jesus subiu ao monte, aqui Mateus 5, e ele começa a ensinar aquilo que é nossa base de fé, o sermão da montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe, essa é a base. Bem-aventurados serão sois vós quando vocês forem perseguidos. Então veja, aqui ele está colocando a base da fé com aquele povo que está ali naquela montanha. Só que montanha, não, apesar de que lá no norte não tem tantas montanhas, mas normalmente tem cavernas. E a Bíblia vai falar de esse leproso, e há um motivo de eu colocar esse leproso, de eu não falar dos leprosos primeiro, para que você entenda o que vai acontecer. Possivelmente esse homem estivesse de uma daquelas cavernas, e ele está lá ouvindo. Jesus não tinha microfone, ele falava, e o eco, daí a questão dele pegar montanhas, ele falava e o eco alcançava as pessoas. Só que o eco não vai alcançar só quem está lá atrás, vai alcançar quem está lá fora. E aquele homem lá, todo enfaixado, todo cheio de sangue pisado, já sem nariz, já sem boca, já sem orelha, já sem esperança, esperando literalmente a morte chegar, e com talvez mágoa. Por quê? Longe da família, longe de quem ele amava, longe de quem era importante para ele, longe daquelas pessoas que ele queria ter cuidado, e agora nem essas pessoas podiam cuidar dele. E ele está lá no fundo daquela gruta, e ele começa a ouvir: felizes, bem-aventurados, é mais que felizes, são os que choram, porque eles serão consolados. Veja, a mensagem não estava ligada à cura. Ele não está pregando sobre cura, eu sou aquele que te cura. Ele está pregando sobre o amor de Deus para com cada um de nós. Que Deus não nos abandona, nem mesmo no nosso pior momento, nem mesmo na nossa pior, na noite mais escura da nossa vida. Aquele homem diz para ele mesmo, no seu coração: eu vou até ele.
Sabe, tem coisas que nós recebemos pela fé, mas tem coisas que a fé precisa da nossa decisão. Eu vou falar de novo, a fé precisa da nossa decisão. Eu vou lá. Veja, quando ele diz eu vou lá, ele está quebrando vários paradigmas. Um deles, a lei também dizia, se esse leproso aparecesse no meio do povo, se ele insistisse, ele poderia ser apedrejado. E ele diz, ninguém fala como esse homem. E eu quero deixar aqui uma outra declaração, quando Jesus está, coisas que nunca aconteceram, vão acontecer. Quem pode levantar a mão direita comigo e dizer, quando Jesus está presente, coisas que eu nunca vi, eu verei. Agora fala de novo com autoridade para o seu coração. Quando Jesus está presente, eu vou ver coisas que eu nunca vi. Se você quer tratar Jesus como qualquer um, sabe, ele fala o tempo todo para os discípulos, é a mensagem que ele manda falar mais vezes sobre a ceia. Por quê? Parece que é pão, o cálice, só isso. Não, ele diz todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você anuncia a morte e o retorno dele. Veja, há coisas que acontecem na ceia que são exclusivos, cada ceia é única. E ele vai falar da importância da ceia, porque ele vai dizer que ele mesmo, na glória, vai servir a ceia para todos nós. Ou seja, imagina, ele servindo a ceia daquilo que ele fez. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Agora, Jesus está pregando, capítulo 5, 6, ele ensina a oração do Pai Nosso. 7, quando é no 8, ele desce do monte, como nós lemos aqui, e uma multidão estava com ele. Só que aquele leproso, ele vai, preste atenção, ele estava, contra ele ele poderia ser apedrejado. Ele diz, já que eu vou morrer crendo. Vou falar de novo. Se você tem a garantia da morte, seja lá o que for, morra crendo. Porque se você crê, a morte vai ser evitada. Pode ter certeza disso. E quando ele sai se arrastando, porque lembra que eu falei, ele já não tinha dedo da mão, já não tinha dedo do pé, o rosto todo enfaixado, porque não é porque era feio, é porque para tentar segurar o restinho de carne que ele tinha no rosto, fora o mau cheiro. E ele vai, e às vezes alguns de nós que pode correr, não quer se arrastar até Jesus. E eu quero dizer isso de novo, não importa como você vem até Jesus, se você vai vir correndo, glória a Deus. Se você vai vir andando, glória a Deus. Se você vai vir voando, glória a Deus. Mas se você vier arrastando, glória a Deus, você está vindo a Jesus. A Jesus. Quando ele chega, ele reconhece quem é Jesus pela voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me conhecem. A ovelha conhece a voz do pastor. Para de ficar só ouvindo a voz dos outros. Para de quem quer a celebridade do momento, mesmo no mundo gospel. Você tem que ouvir e aprender a ouvir a voz dele, a voz dele, a voz de Jesus. Quando ele chega perto do Senhor Jesus, eu tenho que correr aqui.
ele vai o adorar. Preste atenção, ele não pede primeiro. A oração do Pai Nosso, eu creio, pastores, talvez ele tenha ouvido a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Você reconhece que tem um Pai e o adora. Vou falar de novo. Você não chega diante de Deus, Senhor, olha eu aqui. Não, você diz, Tu és meu provedor e eu te adoro. Veja bem, ele já tinha ensinado isso. Esse homem chega lá e diz, e o adora. Veja, a multidão se afasta. Lembra, se dentro de casa pegava, imagina um homem que já estava em estado terminal, e ele chega diante de Jesus e o adora, e ele vai fazer uma colocação: se quiseres, tu podes me abençoar. Vou falar de novo. Como ele disse, se tu quiseres, tu podes me purificar. Aqui está o dilema da nossa fé hoje. Nós sabemos que Deus pode. Quantos creem que Deus pode realizar a cura na sua vida, da sua família, a salvação? Levanta a mão e diz, eu creio. Mais alto. Nosso problema não está no poder de Deus, mas no querer de Deus. Nós às vezes sabemos que Ele pode, mas falamos, não, Deus não quer. E se Deus não quer, apaga a nossa fé. A questão que eu pedi que você lesse comigo é que quando ele fala, a multidão se afasta, Jesus não. Não importa que os outros se afastaram, Jesus não pode se afastar de você. Se tu quiseres, Jesus, antes de falar, nós lemos juntos. Nós lemos que ele fala o quê? Jesus toca e diz, quero. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele não toca. A rapidez com que ele queria abençoar aquele homem, que ele quer abençoar você, é tão grande, que ele toca e diz, quero. Ele está tocando em você, Senhor, se tu quiseres, Deus sempre vai querer. Deus quer a sua cura, Deus quer a sua paz, Deus quer o seu lar abençoado. Você está perdendo a chance de falar amém. É isso que Ele quer para a sua vida. E no momento que Jesus toca, Jesus quebra um princípio. Porque se o leproso, alguém tocasse no leproso, ficava sujo. Jesus diz, eu entro na sua dor, para que você entre na minha cura. Quantos creem nisso? Você está entrando na cura dele, no milagre dele, na paz dele. Quem pode dar um grito de aleluia aqui? Aleluia! Na mesma hora, e a Bíblia fala, usa a expressão imediatamente, diante da multidão, o nariz vem para o lugar, a orelha vem para o lugar. Jesus põe tudo no lugar quando Ele nos toca, aleluia. Ele põe tudo no lugar na nossa vida, como Ele está colocando agora na minha e na sua. E diante de aquela multidão, aquele homem fedido, aquele homem morto-vivo, passa a ser homem de verdade, curado. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Mas veja, Ele não disse vai para casa. Ele diz vai e apresenta-te ao sacerdote. Interessante. Eu vou dar um dado a você e vocês já vão ver. Aquele homem não foi para casa. Ele tinha ainda que arrumar 2 pombinhas,
viajar 3 dias para chegar no templo. E no templo tinha um lugar específico. O templo não era como você pensa, haviam alpendres. E normalmente ficava sacerdotes para declarar a doença ou para declarar a cura para pessoas que estavam lá. E aquela parte do leproso, nunca ninguém tinha chegado. Eu vou falar de novo. Até Jesus chegar, o capítulo 14 de Levítico nunca tinha acontecido. Você vai olhar para mim e falar para mim, pastor, e Naamã, que foi curado de lepra? Naamã era sírio, não era judeu. E os 2 leprosos que anunciaram a comida, eles morreram com lepra. Nunca havia acontecido isso. E quando aquele homem chega lá, ainda com aquelas roupas rasgadas, mas com 2 pombinhas na mão, dizendo: onde está o sacerdote que vai declarar a minha cura? Todo mundo para. Como? Nunca ninguém veio aqui? Pois é, mas eu estou. Vou falar de novo. Você não é todo mundo. Você é alguém que Jesus preparou e separou para ser. E o sacerdote disse: espera um pouquinho, que eu tenho que pegar aqui o livro da lei, porque eu não sei fazer isso. Eu não aprendi a fazer isso. Meu pai não me ensinou a fazer isso. Meu avô não ensinou a fazer isso. Meu tataravô nunca fez isso. Mas quando Jesus chega, a nossa história é mudada. A nossa história é transformada pelo algo que nós nunca vimos. Há sinais que Deus quer fazer na sua vida. E ele diz: como é que é mesmo o negócio aqui? Diz que eu tenho que pegar uma pombinha, e o outro ainda está ajudando ele lá. Acho que você tem que cortar a cabeça. Tem que cortar a cabeça dela. Pegou e pega a pomba e solta. Eu vou terminar com isso. Quando Jesus chegou, ele curou leprosos. Era o tempo de pombinha voando para todo lado. Vou falar de novo. Era o tempo de pombinha voando para todo lado. Aí tinha alguém. Era a maneira de anunciar: o rei chegou. Veja, era um anúncio único. Era algo que só ele podia fazer. Por isso, capítulo 14 do livro de Levítico. Alguém vai me dizer sobre: não, pastor, mas Miriam. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Miriam aconteceu, não tinha sido ainda colocada a questão das pombas. E foi por uma ação de Deus. Essa agora é o próprio Deus, porque eles criam que quando o rei Messias, o Hamashia, chegasse, ele curaria leprosos. Esse foi o primeiro leproso. Eu vou falar de novo. Esse aqui é o primeiro leproso de muitos que Jesus vai curar. E aí você está lá um domingo, você está lá na sua casa fazendo um churrasquinho gostoso, e para uma pombinha no seu quintal. E você olha e diz: puxa vida, está cheio de sangue. Algum bicho tentou pegar ela, ela fugiu. Depois você olha que o sangue não era dela, o sangue era de outro. Disse: alguém foi curado de lepra. Aquilo que matava não mata mais. Aquilo que deixava a pessoa fora de casa não deixa mais.
Esse é o Jesus que quando chega muda tudo e põe sinais na sua vida. Quando você participar da ceia de hoje, haverá sinais únicos no seu corpo, haverá sinais únicos na sua vida, haverá sinais únicos na sua família. Há um novo tempo, a morte não pode mais destruir você. O Senhor da vida vive em você. Fique em pé no seu lugar e vamos nos alegrar por um instante. O Rei chegou, o Rei está presente. Veja, olha os sinais dele por todo lado. Mas veja, havia uma mensagem de redenção. O sangue que estava sobre a que vivia não era dela. Veja, o sangue que está sobre nós não é o nosso. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Erga a sua mão para o Pai. Coisas que vão acontecer na sua vida, as pessoas vão ver a mudança na sua vida. Eu vou falar isso de novo. As pessoas vão ver o sinal de Jesus. Porque Jesus, se você perguntar, eu quero, eu sei que o senhor pode, o senhor quer? Ele já está tocando em você. Ele já está tocando em você. Ele já está tocando em você. Quero. Agora se prepara que coisas que não produziam mais vão começar a produzir. E sinais que você não via antes, você vai ver. Porque o Rei chegou. Chega de um tempo que não tinha Jesus. Há coisas na Bíblia que só são para Ele. Na verdade, toda a Bíblia é sobre Ele. Eu não vim anunciar a vocês ninguém mais do que Jesus. Erga as mãos para o Pai. Feche seus olhos. Fala com Ele. Senhor, toca em mim. Você sabe o que Ele quer. Eu não sei. Dó, deixa eu ver se vai dar dó. Dó, deixa eu só ver. Ré, pode ser. Não, você vai ter dó mesmo. Vai você mesmo, senão nós vamos perder tempo aqui. Pode continuar tocando, você estava tocando, ministrando. Erga as mãos para o Pai. Feche seus olhos. Solta a sua voz e recebe o toque dele sobre a sua vida. Recebe, porque você está voltando para casa hoje, liberto, curado, abençoado, cheio da vida dele através da Santa Ceia. Ele está em você, aleluia. A pomba é um símbolo do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Mas o Espírito Santo anuncia a redenção que há em Jesus. Nossa Deus, nossa redenção. Senhor, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa esse jovem, abençoa essa criança. Que cada um de nós possamos chegar em Tua presença e sermos abençoados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra da lepra do pecado, das lepras que nos separam da nossa casa. O Senhor traz vida e vida com abundância para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não faz de maneira única, mas de maneira exclusiva para cada um de nós. Solta a sua voz. Tua alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso minha alma
no trono. E ao Cordeiro, quem veio honra sabe o que nós estamos falando. E ao Cordeiro, a Ele, só a Ele, seja o louvor. Adore ao Deus que vai te curar, ao Deus que está te curando, ao Deus que está trazendo vida para você. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio. Ele governa sobre tudo, pelos séculos dos séculos. Solta a sua voz bem forte a Ele, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Abençoa cada um aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe.